Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para agradecer a Deus, a Jesus, estarmos aqui em comunhão junto à espiritualidade maior, para o nosso evangelho de amor, de luz, de caridade, de entendimento, para que nessa paz e nessa proteção, junto à espiritualidade maior, vamos fazer a nossa leitura, o nosso evangelho de amor, aprendendo com a lição, com as mensagens do Cristo, tudo o que devemos fazer para que possamos ser bons, para que a gente possa evoluir junto aos propósitos que nos foi prometido aqui para cumprir nessa encarnação. Então agora, com a permissão de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, vamos pedir a intercessão das correntes médicas, equipes socorristas, equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, a equipe de Bezerra de Menezes, a equipe do nosso Centro Espírita, do Centro Espírita Ibis Barçanufo, Mãe Genoveva com a sua corrente de anjos, que todos eles nos assistam para que possamos fazer as nossas lições, as nossas vibrações com o Evangelho, que temos tanto para aprender ainda. Então que eles nos assistam e nos ajudem a caminhar nesse propósito de vida. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E o nosso Evangelho, que é do capítulo 12, Amai os nossos inimigos, e o meu tema de hoje é os inimigos desencarnados. O espírita tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens e que ele se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança corrige seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, nos diz assim, né, que nós espíritas temos que muito a compreender e não ter inimigos de forma nenhuma, nem encarnados e nem desencarnados, porque a gente sabe que o mal é só presente, que a pessoa um dia vai se restaurar e vai se arrepender dos maus que fez, para que possa evoluir, né? Por isso temos a oportunidade das reencarnações, para restaurar todo o mal que nós deixamos de corrigir aqui na Terra. Ele sabe ainda que a morte livra apenas da presença material do seu inimigo, mas que esse pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo após ter deixado a terra, e que assim a vingança falha no seu objetivo, que ela tem, pelo contrário, o efeito de produzir uma irritação maior que pode continuar numa existência outra. E caberia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo invisível e do visível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que, na verdade, que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo. Então, meus irmãos, como ele fala, por que nós não devemos ter inimigos de nenhuma forma, nem na terra, nem na espiritualidade? Porque mesmo que uma pessoa tenha raiva, um inimigo nosso, vamos dizer até um bandido, né? Esses meninos que andam no caminho errado, a gente não pode ter ódio nem raiva deles, porque eles estão no expurgo de comprometimento grande. E nós ainda estamos nesse processo de entender que veio ainda com aquela coisa errada para fazer e para cumprir, porque era o estágio que ele tem, né? Como nós viemos das cavernas, viemos do processo evolutivo, a pessoa que faz o mal agora e está cometendo o mal, ela também tem que passar por esse processo de evolução. Então ainda faz o mal por ignorância ainda, porque ela ainda não conhece as leis de Deus, né? E a doutrina espírita nos fala dos inimigos desencarnados, por quê? Que morreu a carne e o espírito vivifica. Então esse inimigo que a gente tem aqui na Terra vai nos perseguir durante a nossa vida, aqui nos perturbando, se algum ódio nós guardamos dele e não perdoamos. Ou ele vai com muita raiva de nós até perdoamos, mas eles não. Então eles vão tornar um processo obsessivo de perseguição, de causar alguns desconfortos materiais na gente, psicológico. Por isso que eles falam tanto que nós temos que cuidar das nossas companhias,
das companhias da terra, não ter inimigo de forma alguma, não ter pessoas que não gostem de nós. Vamos tentar ver que ela olhe para nós com outros olhares, para que a gente tenha muito amigos, para que a gente possa também evoluir e não deixar nenhuma malquerência para que na espiritualidade algum venha se vingar de nós. Caberia ao Espiritismo dar por conseguinte uma razão de que fosse feita uma utilidade prática do perdão, e é a sublime máxima de Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe coração tão perverso que não seja tocado pelas boas maneiras, mesmo que inconscientemente. Pelas boas maneiras retiram-se pelo menos qualquer pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e após a morte. Os maus tratamentos irritam-no, e é então que ele serve próprio de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Que nem os casos de obsessão, de espíritos que não perdoam e ficam obsessores das pessoas. Por falta de perdão, por guardar mágoa, ressentimento, que às vezes a pessoa fala, morreu, mas eu não perdoo, não, fez isso comigo, eu sofri tanto por causa daquela pessoa. Gente, tem muitas pessoas que a gente conhece e fala isso. Ah, ela morreu? Tudo bem, não tenho nada contra, mas não perdoa. Quer dizer, você não perdoa de forma alguma. Mas você não sabe que você está causando um mal tão grande para você, guardando mágoa, ressentimento de uma coisa que já passou. Porque o passado para nós a gente vê de forma evolutiva. De sofrimento, sim. Teve mágoas, teve ressentimento, teve rancores? Teve. Mas vamos expurgar isso de nós não devemos guardar mais esse sentimento. Porque já passou. Aí a turma fica marcado porque a gente quer adoecer guardando essa mágoa de sofrimento. Porque fala, mas como que eu vou perdoar se ainda lembro? Então, vai perdoando, que você não vai ficar lembrando dessa mágoa. E se principalmente esse inimigo seu desencarnou. Porque de certa forma você pode atrair ele como obsessor, para te perturbar, tirar sua noite de paz, uma ansiedade, um descontrole emocional. É uma presença de um espírito ou inimigo, ou algum espírito que só quer fazer você sofrer porque você não quer perdoar. Você não quer deixar para lá aquele sofrimento que você já passou e já acabou. Por isso que a gente fala, viver a cada dia e agradecer. O passado foi de restauração. Todos nós temos um momento que sofreu, que passou, que sofre. Então por que a gente vai ficar vivendo na dor? Por que a gente vai ficar lembrando só daquilo que a gente sofreu? Foi purificação, foi o estágio que nós precisávamos. Então vamos entender que tudo que cada um sofre, fala, mas não foi com você. Não foi. Foi de outra forma comigo. Foi de outros sentimentos. Tive pai desequilibrado. Batia na minha mãe. E daí? Era o processo que eles tinham para passar e eu não podia fazer nada. Agora eu vou ficar com ódio, com raiva, gerando um processo de inimizade na espiritualidade com meu pai porque ele foi ruim? Não, eu tenho que orar para que ele se perdoe, que ele aceite uma ajuda e que ele melhore. Então por isso que eu falo que toda dor que nós sofremos aqui na Terra, ela tem uma causa, ela tem um efeito. Nós não podemos saber agora, mas não vamos ter inimigos de forma alguma. Pessoas que nos querem mal, vamos bendizer a elas, Deus abençoe ela. Um dia ela vai entender por que eu sou assim. Um dia ela vai compreender porque talvez nós não temos afinidades. Perdoa e me perdoa porque eu também às vezes não tenho um bom coração, um bom sentimento com ela. Então, gente, é esquecer o que doeu, é esquecer o que sofreu, porque a gente pode olhar de forma melhor as coisas daqui para frente. Porque mágoa traz doença, raiva doece. Então, o que isso acontece? Só atrai entidades mais doentias próximas da gente. E os inimigos desencarnados, como fala aqui, é esse processo de sofrimento grande que a gente precisa restaurar, purificar e ajudar esses espíritos a evoluir. E por isso que ele fala, nós espíritas temos obrigação de não ter inimigos, de ter cuidado com as pessoas, de falar com as pessoas, para que elas lapidem rápido qualquer querência, para que fique em paz todo mundo. Falar, eu podia ter feito. Não, pode fazer. Se você não fez, dá para fazer ainda. Vai fazendo a oração do perdão, vai trabalhando o perdão com aquela pessoa que você magoou, para que ela não torne um espírito obsessor te destruindo sua vida. Que aí você não vai fazer mais nada da sua vida, você não vai conseguir evoluir, porque você guardou uma mágoa e um sentimento. Então, analise dentro de cada um se tem alguma coisa que ficou para um inimigo desencarnado. Alguém te machucou muito. Então, peça perdão.
que agora você tem o entendimento. As portas do Evangelho abriram para mostrar para a gente que dá para perdoar também daqui da terra. Mas se a gente sabe se eles vão aceitar ou não são, mas a gente tem que fazer essa porta de restauração de perdão para ajudar. E o sofrimento são cotas de aprendizado. Mesmo que a gente não queira, não fala que é no amor e na dor? Ou aprende no amor ou aprende na dor. A dor vem e sana e passa. Como o Chico falou, tudo passa. Daqui a pouco começa outra tempestade e passa, e vem outra, e passa, e vem e passa, e assim somos nós. Cada vez evoluindo, cada vez mais sofrimento, cada vez mais vamos passando, e a forma que tiver que ser, nós iremos vencer. Confiantes, ou aqui na terra, ou na espiritualidade maior. Então, não tenhamos inimigos. Procuramos orar e corrigir aquilo que a gente deixou de imperfeição dentro de nós. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam na sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas, e que são uma variedades da prova da vida. E essas provas, como as demais, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação como consequência de uma falta anterior. Uma falta anterior no globo terrestre. E se não houve homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Se então há de ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, há de se tê-las igualmente com os desencarnados. Outrora sacrificavam vítimas para apaziguar os deuses infernais, e que nada são do que os espíritos maus. Os deuses infernais sucederam aos demônios, que são as mesmas coisas. E o Espiritismo vem provar que esses demônios nada são do que almas dos homens perversos que ainda não despojaram dos seus instintos materiais, os quais só conseguiam apaziguar pelo sacrifício da própria alma, isto é, pela caridade. E também vem provar que a caridade não é somente por efeito de impedi-lo a fazer o mal, mas de conduzi-lo para um bom caminho, o caminho do bem, e contribuir com a sua salvação. E assim essa máxima, amai os vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo restrito da terra, a vida presente, mas constitui a grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Então, como ele nos explica aqui, né, que nós não temos que ter inimigos, nem desencarnados, principalmente o nosso tema dos desencarnados, por causa das subjugações, possessões, porque de qualquer forma eles vão nos assediar, no momento de fragilidade nós, no momento que entristecemos, que a gente fala, nossa, está tudo bem comigo, mas eu estou tão triste. Você não sabe se é alguma pessoa que você não perdoou ou ela não te perdoou, te visitou. Mas todas as vezes que nós sentimos esse momento assim, vamos fazer orações, mesmo que a gente desconheça, que é até melhor que a gente desconheça. A gente vibrar em paz, em oração, fala, se aquilo trouxe desconforto, converse, perdão, meu amigo. Perdoa espírito, amigo. Ele fala que antigamente a turma apaziguava os demônios, o espírito ruim, com fogo, sacrifícios. Hoje não precisa. A nossa oração é salutar. A gente não precisa sacrificar mais nada para ajudar esses espíritos a evoluir. É que eles eram muito errantes e brutos. Por isso que fazia tanta maldade. Como a gente vê a maldade no nosso mundo, né? Então vamos tentar ajudar o nosso mundo a evoluir. Para que todos esses espíritos que são marginalizados, né, que eles possam ser restaurados. Que eles se arrependam do que fazem. Porque eles vão todo para a espiritualidade. Eles já recebem um ódio tão grande do mal que faz aqui da Terra. Porque nós nos consertamos para não ter ódio nem mágoa deles. Mas muita gente não aceita os erros que as pessoas estão cometendo e maldizem mais ainda. Então a carga energética espiritual para esse espírito que faz o mal aumenta cada vez mais. E às vezes eles não conseguem sair e ser ajudados. Porque são muita vibração negativa. Porque todo mundo fala, bem feito, era bandido, tem que morrer mesmo. Mas a gente sabe que é um ser humano. A gente sabe que ele é ignorante perante a Deus. Porque Deus quer os errantes. Se nós já somos sábios no conhecimento, Deus está despreocupado com a gente. Ele sabe que nós não vamos fazer mais errado. Mas os que estão errados, Deus quer misericórdia. A gente tem que ter misericórdia e compaixão. Porque eles dão trabalho sim na espiritualidade. Porque as equipes socorristas sofrem para amparar e ajudar esses irmãos
que continuam trabalhando no erro, induzindo as pessoas aqui para o erro, para o vício, para a prostituição. É isso que eles causam. Eles se encostam nessas pessoas de má conduta que não vigiam e acabam se perdendo mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu falar, nossa, mas a pessoa era tão boa, tinha uma vida... De repente ela começou a se desregrar tudo. Por que será? Porque a espiritualidade amiga estava de vigília com ela, mas ela não estava de vigília com ela mesma, para poder ser forte e não ser perseguida espiritualmente e ser induzida. Que a gente vê quantas vezes os bandidos falam, nossa, eu não queria ter feito aquilo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eles têm uma insanidade que o instinto do bem deles fala que eles não fizeram aquilo. Então a gente tem que ter compaixão e misericórdia. Amar os nossos inimigos desencarnados, pedir a misericórdia de Deus para que eles entrem no caminho de retidão. Que Deus está de mãos abertas, coração aberto para ajudar que eles superem os erros que fizeram e ter uma nova oportunidade. Difícil numa encarnação? Pode ser. Quantos nascem aí abandonados, deficientes? Essas oportunidades tristes. Mas é uma forma de correção, de limitação da pessoa não fazer mais erro. Então olha como a espiritualidade nos ensina a lei de causa e efeito. E cabe cada um de nós entender se foi bandido ou não. Vamos pedir misericórdia. Vamos ajudar que esse inimigo melhore, para que ele tenha muita paz na espiritualidade e arrependimento. Então, meus irmãos, nosso tema é amai os inimigos desencarnados, perdoar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes precisamos, quantas vezes recebemos os açoites e precisamos perdoar, porque o outro não está na condição que nós entendemos. E quem entende mais tem que calar e procurar pôr em prática o aprendizado do Evangelho, né? Então, que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado. E através da divina misericórdia de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, iremos fazer as nossas vibrações espiritual para o nosso planeta Terra, para todas as enfermidades do nosso mundo, das equipes médicas, né, que estão trabalhando aí incessantemente. Os nossos irmãos policiais que cuidam desses irmãozinhos que fazem mal, para que eles também tenham uma paciência na hora de cuidar e conduzir esses irmãos, que tenham compaixão, para que não alimente mais a ira e o ódio que já está instalado. Eu sei que é muito difícil, irmão, tem muito erro na Terra, mas nós temos que pedir misericórdia para que coisas sejam sanadas aqui na Terra. As equipes socorristas, para recolher os nossos irmãozinhos que partiram recentemente pela Covid, por outras enfermidades. A todos que estão em casa, necessitando da equipe médica, da cura, que as águas sejam fluidificadas através da divina luz, do amor de Deus, da misericórdia divina. Que a equipe de fluidos espirituais derrame as bênçãos nas águas, para que sejam calmantes, remédios salutares conforme a fé e a necessidade de cada um. Vibremos, irmãos, no amor, no perdão, na misericórdia. Que seja feita a vontade de Deus, de Jesus, e que todos recebam a paz, a luz e as melhores vibrações que vêm da espiritualidade maior. Que assim seja. Graças a Deus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos,
recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Graças à espiritualidade maior, os nossos mentores que nos assistem e a todo o plano que nos dá sustentação. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade que o nosso Evangelho de amor. Gratidão pela essa corrente do bem, de amor aos alimentos dos irmãos que estamos recebendo e partilhando. Que Deus abençoe e dê em dobro a todos. Que continuamos fazendo um pedacinho de caridade, de amor que Deus nos confiou e que não é permitido lá na casa, mas assim juntos estamos fazendo um pedacinho da nossa casa espírita, dando continuidade no processo de ajuda aos irmãos carentes. Graças a Deus e gratidão. Beijo, um abraço fraterno.